Eu, depois que cheguei a Portugal, e aqui eu tenho usufruto da minha reforma do Brasil, no Ministério Público Federal, eu fiquei mais por conta dos afazeres da casa, porque minhas filhas trabalham. Eu tenho uma no Café Freeport, aqui em Portugal, e a outra está na Suíça. Eu tenho vivido momentos agradáveis, eu diria assim, quase eternos, porque aqui a vida é descer do quarto andar para o centro de Pinhal Novo, que é a freguesia onde fico. Fico por ali, próximo à Câmara, né? E por ali encontro outras pessoas, adolescentes da minha idade ou acima da minha, e conversamos por longas horas e eles me falam das suas vidas em Portugal, da infância, e eu lhes transmito informações, notícias, aquelas historietas do meu tempo de criança, adolescência e já adulto, pelos sertões mato-grossense, por aquela bacia amazônica nas proximidades do rio Amazonas, rio Xingu. E terminamos então por ah, prestar um ao outro informações que se perdiam no tempo. E isso, como uma renovação, faz com que as nossas mentes tanto reflitam num passado distante, mas que vindo para o presente em forma de conto, de poesia, termina por ser agradável essa troca de experiência, de conhecimentos diferenciados. Aqui em Portugal tem sido excelente. A vida aqui só não é o céu, porque o céu é o único lugar de delícias incomparáveis que o homem há de experimentar se ele crer na vida eterna. Bem, eu reflito da seguinte forma, nesse sentido: enquanto eu estiver aqui, eu estarei passando a outros aquilo que entendo por experiência, por coisa boa, e refutando o mal, comportamentos não bons. Estes eu vou fazendo guerra contra eles, porque não há nada melhor do que o amanhecer e transitar pelo dia com coisas boas, proferidas, ações que levem outros a refletir para ter uma vida melhor diante de Deus, diante dos homens. Eu, de todas as experiências que tive, a mais agradável, ou eu diria as mais agradáveis, são aquelas da convivência com meu próximo, com meu semelhante. Ações em benefício das pessoas, o que eu chamaria isso de permuta de abnegações, que é algo emprestado de um sábio, se não me falha a memória, foi brasileiro quem disse isso. Quando o indivíduo diz que a pátria é uma família amplificada, né, e depois termina por dizer uma permuta de abnegações. Enfim, esse portar, este comportamento produz uma sensação tão agradável que nos impulsiona a procurar agir sempre mais, buscando dirimir as dúvidas e
adquirindo experiências e passando experiências, de maneira que ao findar ou ao final do dia, nós temos, enfim, em cada final de dia, um precioso legado que produz gozo, que produz alegria e paz. Quando adormecemos. E Deus nos visita por tal vida, sonhos agradáveis também, que a cada manhã nos faz acordar como se tivéssemos passando por uma renovação de espírito e de alma. Eu pretendo, breve, talvez até mesmo agora, para o final de dezembro, chegar até o Brasil, ou ao Rio Grande do Norte, onde tem 3 terrenos que pretendo construir. Entretanto, como o meu salário é pequeno e por aqui tenho uma obrigação com o aluguel, com as despesas de casa, incluindo alimentação, internet, energia, água, pois eu sempre digo às minhas filhas que o que elas recebem, que faça disso um patrimônio, uma poupança, e vá guardando. Certo dia minha filha disse: pai, mas o que importa é honestidade e caráter. É evidente que essas qualidades, essas virtudes, elas devem ser peculiares a cada ser humano. Mas imediatamente eu respondi para ela que, não obstante ter essas coisas, ter essas virtudes, essas qualidades, princípios, não resta dúvida que é indispensável poupar, guardar o dinheiro. Porque com honra e caráter, sem dinheiro, pode ser que se encontre alguém que lhe dê um prato de comida uma vez, 2. Mas depois vai se tornando difícil, e o próprio caráter e honra que se tem nos leva a ter uma vida bem, digamos assim, de repulsa a estar pedindo, a estar mendigando. Gosto de Portugal. Gosto de ver minhas filhas prosperando com as suas cabecinhas formadas em igrejas cujos princípios é temer a Deus, ser íntegras de coração e amar o próximo. Hoje nós estamos falando aqui precisamente dia 10 de dezembro de 2019, e acompanhamos diariamente os acontecimentos no Brasil, as transformações que estão ocorrendo com esse novo governo, o governo Bolsonaro, em quem eu gostaria de ter votado, mas como estava aqui em trânsito, não foi possível votar nele. Mas eu defendo com muita garra, com muito entusiasmo, as suas iniciativas, os seus projetos, os seus decretos e as mudanças que estão ocorrendo no Brasil. É claro que a passos lentos, porque há o outro lado, o lado da esquerda, que procura interromper os passos de um homem de ideal, de um povo que olha para o futuro, deixando o passado obscuro para ver luzes radiantes e gloriosas de um país
que saiu das sombras da humilhação para o triunfo de uma nova nação. Eu, por 10 anos, estive junto à FUNAI, ainda servidor do Ministério Público, onde passei e servi durante 38 anos, incluindo 4 anos de Polícia Federal, como agente administrativo. Fiquei 10 anos pelo Ministério Público, mas indo à aldeia dos índios Xerente todo dia. Às vezes até domingo, sábado, domingo. E vi o estado calamitoso, o estado triste, deprimente dos índios, pessoas pacatas, amigas e incapazes de trair, mas sendo pisoteados, sendo humilhados por um sistema de governo que lhes causava danos, tanto do ponto de vista moral como físico. Enfim, por ali vi algumas pessoas no terminal de suas existências, velhinhos, homens, mulheres, por causa do abandono, em virtude do abandono na saúde, o descuido, na incidência de comportamentos de agentes públicos, comportamentos nocivos que só causava danos e desgosto àquela gente. Mas eu já dizia ali que o índio, quando ele alcançasse a sua liberdade, eles teriam, além de outras independências, a dependência econômica, porque debaixo daquele solo, eu que sou ex-garimpeiro, eu estive no garimpo desde os meus 8 anos de idade, saí aos 23, sei que os solos indígenas, como diz Jair Bolsonaro, há 30 anos eu já dizia, os índios, no dia que eles tiverem a sua liberdade, viverão livres e prósperos como qualquer brasileiro. Mas vivia acorrentado, preso e impedido de sair para mostrar a sua arte, as suas habilidades e as suas inteligências ao mundo. Creio que agora nosso presidente lutará para que os índios se sintam cada vez mais livres para sair dessa clausura nociva, para ganhar o mundo e mostrar ao mundo que eles são talentosos. Eu amo os índios. Minha mãe é de descendência índia, nascida às margens do rio Araguaia, mais precisamente Santa Maria, que agora tem o nome de... Ou seja, passou a ser Araguacema, isso já tem muitos anos. Mamãe nasceu quase que nas praias do rio Araguaia, descendente de Carajá, o pai maranhense e a mãe uma índia. Conheço pouco sobre isso. Mamãe falava isso tão rapidamente, mas ela tinha mesmo as características de índio. Uma altura mediana, cabelos negros, bem longos, mal lia e escrevia, mas uma sábia com relação à natureza, com relação à convivência humana e bons costumes. Bem, por hoje é só. Eu espero, nesse segundo vídeo que estou gravando agora, que eu possa servir ao meu país, embora eu esteja aqui em Portugal, estou um pouco distante, mas como agora a tecnologia nos aproxima de maneira estonteante, impressionante, estaremos sempre próximos uns dos outros, em virtude da cibernética
que avança a passos largos e intermitentes para fazer com que os homens se conheçam melhor e se respeitem e se amem. E procure ouvir mais a voz do Criador. Deus fez o homem para que este usasse os dons, as virtudes, a sabedoria que Deus lhes deu, para que trocasse experiência em função de um mundo melhor. Deus que abençoe a minha pátria Brasil, mas que abençoe Portugal também. Eu tenho dito que a vinda dos brasileiros para cá, com a permissão do governo português, que famílias do Brasil venham e também de outras nações, povoar Portugal, enriquecer a gente portuguesa com descendentes mistos português-Brasil, português-África. Eu tenho dito que para cá tem vindo muitos evangélicos, pessoas tementes a Deus, que vêm em busca do trabalho, em busca de produzir, e o anseio de querer prosperar financeiramente, mas não só financeiramente, mas intelectualmente, porque os filhos crescem aqui, muitos nascem aqui, estudam aqui em boas escolas, escolas com o rito de primeiro mundo. Eu tenho dito, às vezes digo, isso é profético. Os brasileiros que vêm para cá, com princípios e costumes ensinados pela palavra de Deus, e por aqui estende as suas tendas, e como Abraão começa a trabalhar, como Abraão chegando àquele largo espaço da Palestina, fincou a sua tenda e produziu e gerou filhos e multiplicou-se. Aqui também, um povo saudável, porque não tem vício com bebida, com álcool, com droga de espécie alguma. Certamente, as gerações que vierem desse povo, nessa mistura que eu diria prodigiosa de brasileiros e portugueses, homens e mulheres, farão com que a nação portuguesa será uma nação de muita saúde, uma vez que este povo não tem risco de se intoxicar com substâncias nocivas à saúde do homem e da mulher. Eu fico grato e muito, assim, bem na minha paz, na minha tranquilidade e serenidade de vida, em poder passar para outros as experiências que obtive no dia a dia da vida. Graças, irmão, graças, amigo, graças, irmãos. Que Deus abençoe esse nosso final de dia.